Bom, vocês devem ter se deparado aí com uma pergunta, e essa pergunta foi proposta pela casa, e vamos tentar enfrentá-la com dignidade. Na hora que você se pergunta se a vida ou viver é só uma palavra ou um ato contínuo, você leva quem te escuta a uma proposta de escolha, né? Escolhe um dos dois aí e justifica. E talvez a melhor maneira de enfrentar essa pergunta seja fugir disso. Porque, claro que é uma palavra, no caso de vida constituída por 4 letras, né? E claro que também essa palavra corresponde a alguma coisa. Portanto, evidentemente, a pergunta traz 2 elementos que são evidentemente presentes. Agora, é claro, por detrás dela, quem fez a pergunta deve estar pensando num monte de coisa que a gente vai tentar adivinhar. Acontece para a palavra vida ou para a palavra viver um grande problema, mas é um problema que você encontra em qualquer outra palavra. Que é o fato das palavras não corresponderem à realidade, nem poderem corresponder à realidade. Então, na hora que você parte de uma premissa da possibilidade da correspondência entre uma palavra e a realidade que ela significa, você evidentemente se vê em maus lençóis. Por quê? Porque a mesma palavra tem a ver com infinitas realidades diferentes entre si e que se alteram no tempo. Assim, o exemplo que eu adoro dar é o da palavra banana. A coitada da palavra banana tem que dar conta de tantas bananas que, por pertencerem ao mundo da vida, nunca são iguais umas às outras. Então, naturalmente, que se você é um correspondentista fervoroso, você teria que me esclarecer a qual das bananas a palavra banana corresponde, porque se a palavra banana é uma só, deve corresponder a uma única das infinitas bananas. E a outra pergunta é o que eu faço com as que não foram contempladas com a palavra, porque se a palavra banana corresponde a uma banana, as outras ficaram na mão, sem palavra, sem comunicação, sem poderem ser representadas e assim por diante. Portanto, é óbvio que a palavra banana não corresponde a nenhuma banana. Sem falar que a mesma banana, você vai dizer, não, corresponde a essa aqui, está aqui a banana. É essa aqui. E naturalmente, enquanto você segura ela na mão, você já aqueceu, já apodreceu, já transformou, já esmagou, já fez uma mancha, e aí você já não sabe mais se a palavra banana é aquela que você levantou o braço ou aquela esmagada quando você abaixou o braço. Então, o problema da palavra banana é um problema sem fim. Esse problema você encontra com a palavra Clóvis. Não porque haja vários Clóvis, o que é meio óbvio, mas se tivesse só eu de Clóvis no mundo, já seria um problema, porque faz mais de 50 anos que eu ando por aí, não nasci desse jeito. E acredito muito ter me transformado ao longo de cada um dos instantes que vivi no mundo. Se a palavra Clóvis é uma só, resta saber, ela corresponde a quê? Ao agora, mas então os outros primeiros 53 anos foram uma mentira. Porque se Clóvis corresponde ao que eu sou agora, não pode corresponder também ao que eu fui nos outros anos diferentes que eu vivi. Então, enfim,
Eu poderia ficar dando 1 milhão de exemplos aqui, mas a gente poderia ir para a palavra vida, não é? E a palavra vida, coitada, é também uma só, mas isso não é um problema da palavra vida, é um problema das palavras como um todo, e evidentemente essa palavra vida, tal como banana e Clóvis, também não corresponde a nenhuma vida de carne e osso concreta, porque senão ficariam todas as outras desassistidas. Então, claro, feita essa primeira constatação, essa constatação nos permite fazer inferências as mais belas, não é? Porque, no final das contas, nós estamos aí no mundo, cada um chama essa permanência no mundo de vida, a sua própria vida, e é evidente que ela tem especificidades que nenhuma outra tem, mas a palavra que sobra é a mesma para todo mundo, e ela não pode ter nenhuma pretensão de corresponder a nada. Então, nesse sentido, toda vez que alguém usa a palavra vida em frases pretensiosas, pomposas, normativas, prescritivas, né? O valor poético às vezes é enorme, né? O valor poético é enorme, mas você sempre põe um ponto de interrogação na cabeça do seu interlocutor, porque se você diz que a vida é bela, né? Ou que a vida é uma desgraça, viver é um azar, ou então que viver é um milagre da natureza, você pode dizer o que você quiser, tudo é bem bacana, mas é claro, você tem só uma palavra destacada do mundo de carne e osso por conta da sua singeleza, da sua pobreza, da sua impossibilidade de corresponder ao que quer que seja. Talvez por isso, primeiro cada um pode dizer sobre a vida o que bem entender, porque no final das contas sempre haverá alguma especificidade para justificar a frase e sempre haverá um mundo inteiro para desmenti-la. Portanto, fiquemos à vontade para dizer o que bem nos aprouver, porque como não corresponde a nada, está aberta a temporada de caça ao chute, né? Você fala o que quiser, a vida é isso, a vida é aquilo, os poetas sabem disso, são os únicos que entenderam, né? Então usam e abusam, né? E aí tornam a nossa vida mais bela, porque fazem poesia, e isso é lindo. E se você perguntar para um poeta, mas escuta, não é bem assim, ele vai rir na sua cara, não te perguntei nada, isso aqui é a minha arte, né? Não tem a pretensão científica da verdade universal. Muito bem, feita essa consideração inicial, né, que serve para a vida, mas serve para qualquer coisa, né, é importante lembrar justamente que essa coisa de viver é um objeto assim, de extraordinária importância para o pensamento, para a história do pensamento. Seja o que se costuma chamar de filosofia, seja outros campos do conhecimento que da filosofia foram se desmembrando, né? Então, a reflexão sobre a vida, ela pode estar guilhotinada pela pobreza do uso das palavras, mas eu não sei se você percebeu, é o que temos para hoje, né? Quem pensa não enfia o mundo dentro da cabeça, precisa de códigos no lugar do mundo para poder pensar. Portanto, se é bom, se é ruim, se é rico ou se é pobre, é o que nós temos. Quando você vai pensar sobre uma cadeira, não é a cadeira que entra na sua cabeça para você poder pensar. O que entra na sua cabeça é a palavra cadeira. E é a partir da palavra cadeira que você pode pensar. Portanto, existe uma matéria-prima simbólica, semiótica, que te autoriza uma atividade intelectiva, uma atividade reflexiva, e é essa a nossa condição. O pensamento trabalha com isso. Ele não trabalha com o mundo porque o mundo não cabe na sua cabeça. A palavra cabe na sua cabeça, ela é flexível o suficiente. Ela tem características tais que ela pode circular de mente para mente e, por isso, ela é, digamos, a parte da matéria mais adequada para o pensamento.
ainda que, como sabemos, não consiga corresponder ao mundo que ela supostamente significa. Então, nesse sentido, refletir sobre a vida sempre foi alguma coisa que o homem fez, propriamente, e, claro, isso implica identificar sua diferença específica, sua definição, e identificar, sobretudo, o seu valor, né? Então, nesse sentido, se o uso da palavra vida nos autoriza a aprender o que é a vida completamente, isso é uma pergunta a fazer aos filósofos do conhecimento, né? Chamado epistemólogos, né? E, naturalmente, fazendo essa pergunta sobre a vida, poderíamos fazer sobre qualquer outra coisa e, portanto, sobre a possibilidade de conhecer o mundo. E você sabe que existe até uma corrente de pensamento que nega essa possibilidade de conhecer o mundo, que é o ceticismo, não é? Então, partindo da premissa que podemos, através do pensamento e através da articulação das ideias objetivadas nas palavras, podemos sim dar conta de muitas coisas importantes do mundo, porque senão podemos ir embora, né? Afinal de contas, o que vocês vão ouvir são palavras e o que a minha mente vai articular são palavras. Então, se isso não vale nada, já poderíamos ir embora agora. Acreditando que isso vale alguma coisa, continuamos aqui nesse diálogo, né? Então, nesse sentido, fiquemos com a vida e, claro, desde que o homem pensa para viver, se deu conta que a sua primeira característica é a sua finitude. Se é vida, acaba, propriamente. Se é vida, acaba. De tal maneira que nos leva a uma ideia de que se acaba, existiu, de um lado, né? E se acaba, não é eterno, do outro lado. Então, a vida não é nenhum nada, né? Nenhuma eternidade, né? Ela fica no meio do caminho, que é o caminho da finitude. Sendo assim, se eventualmente pudéssemos pensar numa existência que não acaba, tipo eterna, vida não seria, né? É o caso da existência dos deuses, né? Então, começamos aí a nos entender e a nos demarcar. É alguma coisa que tem começo, meio e fim, e isso vai do nascimento à cova, isso vai dentro de uma perspectiva que, por ser finita, é de transformação. Entenda, se não houvesse mudança ininterrupta, haveria eternidade, né? Porque a eternidade é o presente que não vira passado, né? Então, qualquer coisa que não mudasse nos colocaria na eternidade. Portanto, sendo a vida finita, ela nos inscreve numa transitoriedade marcada para o término. Bom, então, nesse sentido, desde que o homem pensa para viver, eu insisto, ele pensa para viver, ele pensa sobre alguma coisa que vai acabar, né? E, portanto, é dentro dessa perspectiva do seu fim que o pensamento encontra a sua validade. Em outras palavras, se a vida fosse eterna, nada do que pensamos sobre a vida finita teria pertinência, né? Então, nesse sentido, é sobre alguma coisa que termina que nós nos empenhamos em conjecturar, em refletir, etc. Muito bem. Nesse sentido, continuamos com a palavra vida, é o que temos na mão, né? E poderíamos, diante disso, pensar na ideia de que quem vive no mundo são aqueles de existência finita, e aí pensamos em animais, em vegetais, plantas e em nós mesmos, né? E claro está, o homem sempre procurou encontrar nessa reflexão sobre a vida alguma especificidade da própria vida em relação à vida de uma samambaia ou em relação à vida de um javali, propriamente. Então aqui nós nos deparamos com um segundo grau de reflexão, que é o seguinte: o homem é o único capaz de atribuir valor à vida, propriamente.
ou se você preferir, um javali vive do único jeito que poderia viver. Sua vida é uma vida dada, que não é nem boa nem má, nem dura nem mole, nem quente nem fria, nem honesta nem desonesta, nem adequada nem inadequada, nem feliz nem infeliz, porque a vida de um javali, para um javali, não tem valor propriamente. Menos ainda para uma samambaia. Por essas e por outras, a vida só tem valor no nosso caso, porque só nós temos competência intelectiva para atribuir valor ao que quer que seja, inclusive para a própria vida. Olha que interessante, né? Então, olha, aí chegamos num ponto muito legal da nossa reflexão, porque podemos, antes de mais nada, perceber a finitude da nossa vida. Haverá quem diga que alguns animais também percebem, né? Sabem quando vão morrer, mas talvez não reflitam sobre isso, e aí haverá uma discussão imensa entre os filósofos e os biólogos, né? Porque o filósofo arrisca, afinal de contas, quem é que vai provar que não é verdade? Como dizia o Namuno, quem pode garantir que um caranguejo não resolve uma equação de segundo grau mais rápido do que eu? É preciso ser um caranguejo para saber se um caranguejo pensa. Você arrisca. Não, o elefante não pensa. Aí o biólogo não pensa porque eu vi ele chorando e tal. Não, isso foi um cisco. Não sei. Então, haverá 1 milhão de tergiversações a respeito. Eu prefiro deixar os animais de lado e pensar que, no nosso caso, é possível refletir sobre a vida, identificar a sua finitude, saber nos mortais o que seria uma especificidade, e, portanto, isso nos colocaria numa condição de humanidade muito particular. Sabemos da nossa mortalidade, da nossa finitude, e conseguimos pensar a vida a partir dessa finitude e, mais do que isso, atribuir-lhe algum valor em função desta finitude. Nossa, muito legal, né? Muito bacana, porque avançamos demais nesses minutos que estamos juntos. Podemos atribuir valor à vida. Agora, quando você fala em atribuir valor à vida, sempre me chama a atenção que não fica muito claro o que as pessoas querem dizer com isso. Porque para alguns, atribuir valor à vida é meio que no pacote todo, assim, né? Tipo 80 anos, você dá de 0 a 10 aos 80 anos. Né? Atribuir valor à vida alguém como Aristóteles pensa assim, né? Quer dizer, tipo, precisa morrer primeiro para saber quanto que valeu. Mas como é você que vai avaliar, é melhor um tiquinho antes. Pô, eu vou morrer, então... Claro, haverá sempre alguém que diz, não, mesmo depois de morto eu posso atribuir valor à vida, que continue, está tudo certo, aqui pode tudo. Mas isso é uma maneira de você, eu vou atribuir valor à vida, né? Então, quer dizer, sei lá, às vezes até as pessoas falam comigo, porque, digamos, eu não tenho sobre a minha própria vida o olhar mais doce possível, muito pelo contrário, e isso irrita as pessoas, né? E elas dizem, você é um ingrato, olha o que aconteceu, você fez isso, e a pessoa me dá uma nota por uma espécie de narrativa curta, né? Sabe-se lá de onde ela tirou, tipo Wikipedia, nasceu em tal lugar, fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, dá aula na Casa do Saber, enche o auditório e não sei o quê, então, reclama de Bahia. Então, velho, mas então, isso que a nota que você dá para essa narrativa, fique à vontade de dar, mas eu me permito uma avaliação um tiquinho diferente, meio... mais assim segmentada, sabe? Mas e aí só Deus sabe, velho. Se a narrativa final parece legal, fragmentando, é uma desgraça atrás da outra, coisa horrível, né? Medonho, sabe como eu me sinto assim? Nasceu
nasceu um menino, o nome dele é Clóvis, então é o seguinte, cadê o moedor de carne? Bota no moedor de carne e vai moendo e tal coisa, quando chega no fim da vida, vê o que sobrou do outro lado, é mais ou menos essa a ideia, sabe aquela coisa da manivela mesmo? Às vezes pega um osso mais duro e emperra a manivela, aí o cara chuta com o pé, aí passa direitinho por cima e tal, porque, cara, de cada 10 experiências, 9 são um massacre e uma, né? Então, bom, é uma outra maneira, instante a instante, experiência a experiência, momento a momento, e o resultado da avaliação é completamente outro do que você chegar no final. Eu vou estar lá, cemitério do Morumbi é o lugar mais provável para onde vão me levar, porque tem a cova da família, né? E aí eu vou estar deitado lá e alguém vai dizer: desde criança já tinha o plano de se tornar um educador, aquele bando de pataquada e tal, para chegar a uma nota 8, me aprovar, fecha o caixão, empurra, trava lá, fecha e vamos para o próximo. Então, mas eu que vivi instante a instante, sei que não foi bem assim, que a narrativa pode ter o valor que ela tem, mas se for avaliar por outro viés e por outro olhar, a nota da vida é muito diferente. Então, fica aqui uma pergunta que eu não sei responder. Na hora de atribuir valor à vida, o que exatamente você está avaliando? O que você está sentindo agora? Ou uma espécie de historinha que você inventa sobre você, quase sempre cheia de coisas legais, assim, né? Isso é impressionante. Tem gente até que não tem muito pudor na hora de montar o discursinho sobre si mesmo. E não, porque imagina que só eu, nossa, gente assim é difícil de engolir, pessoas que se levam a sério, pessoas... E eu costumo ver se a pessoa se toca, eu costumo fazer o discurso invertido, né? Eu só perdi. Né? Só perdi, só fracassei, só me fudi, até nas coisas mais óbvias. Sabe, golfe tem 1 milímetro da bola e o buraco, e eu consigo errar, velho. Eu afasto a bola do buraco, eu erro, nunca seduzi ninguém, nunca não sei o quê, só tomei pé na bunda, só não sei o quê, e a pessoa não se toca. Eu arrebentei, eu não sei o quê, comi a mulher que quis, fiz a coisa, olha aí, e vou contar. Eu, naturalmente, a gente fica só no genérico, mas assim, pensadores ilustres, conhecidos no mundo inteiro, tirando o celular para me mostrar com quem eles namoraram. Olha só quem eu peguei. Te juro, parecia 13 anos de idade, sabe a coisa? Olha, a mulher que eu peguei é mais gostosa do que a que você pegou. Olha aqui, olha, quer dizer, aí você pega e fala, quando você veio estudar, não refresca, velho. Né? Parece que piora, sabe? É incrível, incrível. Né? Você fala... Então, realmente fica uma imensa pergunta, porque vai aí a gozação, mas é claro, de um lado você tem uma narrativa, mas de outro lado você tem um olhar sobre a vida, que é um olhar menos discursivo e mais de energia vital, de experiências e de coisas, onde a avaliação é bem mais complicada de fazer e assim por diante. Bom, então, eu só queria te dizer que mesmo quando as pessoas têm a vida por objeto, e mesmo quando as pessoas concordam com a palavra vida para poder pensar, estamos todos de acordo, aqui a palavra vida corresponde, não há muito concordância, não há muito entendimento, né? E é por essas e por outras que todos os valores que a vida possa ter também não têm o mesmo entendimento. Por quê? Porque vamos imaginar que você pegue um atributo que a vida pode ter, que é a felicidade, né? Felicidade é um atributo da vida. Entende? Atributo. Alguma coisa que aquilo pode ter como característica, quer dizer... isso não é uma zona, tem certas coisas que não rola. Por exemplo, um chocolate pode ser amargo, tá tudo certo. Mas um criado mudo, não. Né? Criado mudo amargo não faz sentido. Então, amargo não é atributo de criado mudo, provavelmente. Amargo é atributo de chocolate, assim como felicidade é atributo da vida. Mas se você não tem muita ideia do que é a tal da vida, a felicidade fica um pouco jogada. Por quê?
Porque ela pode ser uma nota que você dá para 80 anos, e essa é o senso comum mais forte, né? O senso comum mais forte, ou ela pode ser uma nota dada por experiência a experiência, instante a instante. E aí é evidente que alguém logo vai levantar a mão e gritar, não, mas felicidade não é isso, felicidade tem que durar, felicidade, você não pode submeter a felicidade a esse moedor de carne, que é a oscilação das experiências e dos afetos, que aí não há felicidade que resista. Você tem que deixar a felicidade para uma crônica, uma narrativa, e foram felizes para sempre. Eu fui muito feliz quando eu morei não sei aonde, entendeu? Coisas assim, mas se você submeter a felicidade ao pau a pau do instante a instante, não sobra ninguém para contar a história. Então, veja como a atribuição de valor à vida fica um pouco prejudicada, porque não estamos muito de acordo sobre qual é o objeto da nossa avaliação ou da nossa valoração, propriamente. Muito bem, ainda assim, ficamos com a missão de atribuir valor à vida, porque somos aqueles que conseguem fazer isso, segundo os filósofos, os únicos que conseguem fazer isso, porque deuses conseguem fazer isso, mas não têm vida, propriamente, porque são eternos. Os animais têm vida, mas não conseguem fazer isso. Portanto, quem consegue pensar sobre uma vida finita, somos só nós. Não sei se alguma vantagem, não vantagem nenhuma, mas de qualquer maneira, somos só nós, então fiquemos com isso, com essa batata quente na mão, para poder pensar quando é que será que a vida vale a pena. Eu queria só te dizer que é muito bacana pensar assim, porque, de certa maneira, ter alguma resposta para essa pergunta é a condição de você fazer escolhas. Não. Desculpa se você ficou decepcionado ou impactado com o que eu falei, mas é um pouco isso. Quer dizer, a cada passo temos 360 graus de alternativas. Desde que o homem aceita que o universo é infinito, a vida pode ser vivida infinitamente em outro lugar. Como a vida de carne e osso num instante é num lugar só e é uma só, evidentemente que você tem que jogar no lixo o infinito para ficar com um só. E, naturalmente, você só tem essa capacidade deliberativa para jogar no lixo tudo e ficar com uma só. Então, óbvio que você precisa recorrer a alguma coisa, vou para a casa do saber assistir o professor Clóvis, ou vou assistir a novela, ou vou comer nudinhos, ou vou ver o jogo, ou vou jogar cricket, ou vou fazer um night bike night, ou vou bordéis, bacanais, cassinos clandestinos, bingos, não sei o quê, que vai ao infinito. Então, tem que jogar no lixo bingo, cassino, bordel, puteiro, não sei o quê, para vir a senhora, você não é sozinho, ele encheu a sala de gente que conseguiu pensar do mesmo jeito que você e jogou fora os mesmos bordéis para vir aqui assistir a aula. Resta saber como caralho chegar a essa conclusão de que a vida aqui é melhor do que a vida fora daqui, porque devem ter chegado a essa conclusão, porque pagaram para estar aqui, o que é demencial, né? Eu que estou recebendo, tenho dúvidas enormes sobre estar aqui ou não. Você que está pagando, é coisa de doido, velho. Coisa de doido. Jamais pagaria para ouvir as pataquadas que eu falo, jamais pagaria, que fique claro. Nem um centavo, nossa, mas enfim, tem gente que chupa limão e tem gente que vem aqui e tal. Então, bom, tá tudo certo. Agora, se você deduziu que estar aqui é melhor do que estar fora, alguma avaliação você fez. Eu queria saber qual foi. Como é que você faz isso, né? Como é que você faz assim? Porque veja só, a tomada de decisão é um pouco anterior, concorda comigo? Hein? Pensa comigo. Você não veio aqui para depois decidir. Eu não vi ninguém entrando aqui, sentando, eu começo a falar e diz, não, o puteiro era muito melhor. Não, a tomada de decisão tem que ser antes. Agora, como é que você deliberou antes, né? Você põe lá na cabeça, bom, eu vou assistir ao Sou Clóvis e tal. Aí, naturalmente, deve ser...
essa imaginação te faz sentir alguma coisa, aí você fala, bom, tem lá Madame Furdúncia, lá da casa do Itaim, você sente alguma coisa, aí tem lá o pessoal do bingo, né? Pelota basca, que você joga squash, né? O pessoal do squash, aí você pensa jogando squash, você pensa e tal, e tal. Então, bom, quero saber, como cargas d'água você jogou no lixo o resto para vir para cá, né? Então, naturalmente, somos obrigados a concluir, né, que se o que você está vivendo aqui é vida, e desculpa os que gostam de grandes narrativas, mas o passado já não é mais e o futuro não é ainda, e, portanto, se tem alguma vida aqui a ser avaliada, é essa, eu não estou vendo nenhuma outra. Você vai dizer, mas eu lembro muito bem da minha avó que já morreu. Lembra agora. Mas está dizendo que a minha avó não existe mais? Existe agora, na lembrança, na memória. Quanto ao futuro, é agora também, agora. O futuro não é o amanhã, é o hoje que pensa o amanhã. Portanto, se tem vida, é agora, mesmo que seja escapando para o passado ou escapando para o futuro, é agora. E que valor a porra da vida agora pode ter? Essa é a pergunta que, no final das contas, a gente poderia tentar apresentar algumas pistas.